Cidade Alerta direto com imagens ao vivo da aeronave da FAB que chega a Uberlândia neste momento. A aeronave está taxiando, já está se preparando para pousar. Ela que traz as vítimas uberlandenses da tragédia na cidade de Barcelos, no Amazonas. A informação é de que neste momento a aeronave já está sobrevoando a cidade de Uberlândia, se preparando para chegar no aeroporto. Nossa equipe a postos, as funerárias também já estão no aeroporto para fazer a retirada dos corpos. E o Pedro Corsini acompanha no local toda a movimentação. Pedro. Exatamente, Luciana. A previsão muito rápida para esse avião pousar aqui é um avião da Força Aérea Brasileira que está vindo de Manaus, saiu de Manaus, veio para Uberlândia desde o final da tarde de hoje. A gente está acompanhando aqui a situação. Segundo o mapa de voo, ele já está na cidade de Uberlândia, já está sobrevoando Uberlândia, se preparando para de fato pousar aqui no aeroporto da cidade. A expectativa ela é muito grande porque a gente sabe do drama dessas famílias que perderam os seus parentes, são homens que são pais, filhos, maridos, né? Agora, se não me falha a memória, Luciana, morreram nessa tragédia que de fato abalou o país. A gente está vendo aí um avião pousar, é ele, pessoal, acaba de pousar então aqui no aeroporto de Uberlândia o avião da Força Aérea Brasileira com os corpos dos 5 empresários aqui da cidade que foram vítimas desta tragédia em em Barcelos, no interior do Amazonas, eles que saíram de Manaus para pescar e, infelizmente, tiveram este fim trágico durante o pouso. A gente vai acompanhar, Luciana, porque agora o avião vai fazer o retorno na pista, vai chegar até o acesso às funerárias para, de fato, fazer o translado final do corpo até as empresas funerárias para dar prosseguimento aí em velório e sepultamento. Amanhã, pela manhã, está previsto, então, o velório desses 5 homens que morreram nesse trágico acidente. Velório esse que tem previsão de apenas 2 horas, um curto prazo mesmo para que as famílias possam se despedir. Dos 5, 3 vão ser sepultados e 2 vão ser cremados no cemitério Parque dos Buritis. Nós vamos acompanhar, claro, todos os desdobramentos deste fim trágico que teve essas pessoas aqui da cidade de Uberlândia, no estado do Amazonas, em Barcelos, interior do estado do Amazonas. Luciana, eu volto com você, eu vou acompanhar aqui agora e mais informações eu te aciono para a gente voltar com mais informações do nosso Cidade Alerta Minas. Vamos ficar com imagens ao vivo do mirante do aeroporto de Uberlândia. É um momento de muita dor para os familiares, mas é um momento em que, de fato, eles colocam fim a esses dias de angústia. São 6 famílias, 5 que foram trazidos para cá, era um grupo de 6 aí que tinham ligação com Uberlândia, mas 5 deles trazidos para cá, 3 serão sepultados, 2 serão cremados. As equipes das funerárias já estão a postos, estão de prontidão ali para fazer o recolhimento desses corpos, toda a preparação e, como o Pedro Corsini disse, essas vítimas aí que serão encaminhadas para o velório rápido de amanhã de manhã e logo depois para o sepultamento. Você acompanha a movimentação no aeroporto, não foi aí suspensa nenhuma atividade por causa da chegada dos corpos. As aeronaves de voos comerciais continuam operando normalmente. À esquerda do vídeo, bem na esquerda, dava para ver a movimentação de passageiros pegando o voo, subindo em uma aeronave. Já a aeronave da direita foi um voo que acabou de pousar. Havia ali a retirada de bagagem, os passageiros também já desceram dessa aeronave. E esse avião da FAB, que acaba de pousar em Uberlândia, pousou exatamente às 19 horas, pouco tempo depois aí do previsto pela Força Aérea Brasileira. As vítimas, então, agora serão levadas pelas equipes das funerárias, levadas para a Paz Universal, é isso? E depois levada para o Bosque dos Buritis, é isso, Caru? O cronograma que foi estabelecido, é isso? E Parque dos Buritis serão amanhã de manhã, depois aí da preparação feita pela equipe. Aí, como eu estava falando, toda a movimentação no aeroporto transcorre normalmente, mas o saguão é tomado aí por familiares que estavam aguardando esse momento, um momento que põe fim
É o começo da despedida, é o começo de uma nova etapa de dor e sofrimento a partir de agora. A tragédia em si já trouxe corações dilacerados a todo momento, mas agora, com a chegada desses corpos, o momento da despedida se inicia. A preparação, o luto que chega, as últimas orações feitas amanhã durante o velório, o sepultamento e a cerimônia de cremação que também acontecerão aqui em Uberlândia. Um acidente aí que você acompanhou na nossa programação, aconteceu com esse grupo de pescadores. Era uma pesca esportiva que sempre acontece na região de Barcelos. Link do Pedro aberto comigo. O Pedro Corsini está aberto ali comigo, acompanhando também toda a movimentação. Esse é o momento em que o avião da FAB se aproxima ali da região de pouso. Ele que já fez a manobra. Dentro desse avião, os corpos das vítimas do maior acidente aéreo desde 2011 no Brasil. 5 uberlandenses que neste momento serão entregues às funerárias para depois serem entregues às famílias. O momento de despedida que começa a partir de agora, não é, Pedro Corsini? Exatamente, Luciana. O avião pousou há poucos minutos aqui no aeroporto de Uberlândia. A gente pode observar agora nas imagens ao vivo de Antony Rodrigues o momento em que este avião já se direciona ao portão onde os corpos vão ser levados até os carros das funerárias para o final desse translado, cujo sepultamento e velório acontece amanhã pela manhã aqui na cidade. Este voo que saiu de Manaus por volta de 4 horas da tarde, um atraso de cerca de 2 horas. Não se sabe até ainda por que esse voo atrasou para sair. A gente imagina que possa ser pela burocracia, que é um translado, né, em casos como esses. Mas o voo era para ter saído 2 horas da tarde, saiu às 4, chegou aqui por volta então de 6h57, 7 horas da noite. Prazo este que estava dentro, né? Horário esse que foi cumprido dentro do prazo que foi estipulado pelas forças de segurança, tanto da própria FAB quanto aqui da Infraero, que estipulou que até 7h30 este voo estaria aqui. Chegou um pouco antes, chegou dentro do horário estabelecido pela FAB, que era de 6h55. Então agora a gente vai aguardar para descobrir os desdobramentos, né, Luciana? A gente não sabe se tem familiares lá embaixo, que a gente está numa outra área do aeroporto que foi destinada à imprensa para acompanhar essa tragédia, esse retorno à casa. Infelizmente um retorno muito triste, não era o final que ninguém esperava, mas estamos em um outro espaço do aeroporto. Nós vamos daqui a pouquinho deslocar para onde este avião pousou, para a parte externa, para tentar, né, de fato, ver como é que está a situação. O corpo que vai ser então levado para as funerárias. Amanhã está previsto o velório a partir de 7 da manhã, se não me falha a memória, no Parque dos Buritis, local onde 3 pessoas vão ser sepultadas e outras 2 vão ser cremadas. A família optou por cremar essas pessoas, outras vão ser então sepultadas. Lembrando que dos 12 passageiros deste voo da Embraer EMB 110, foi feito... tinham pessoas de Uberlândia, tinham pessoas também de São Paulo. O piloto e o copiloto eram de outros estados brasileiros. Todos já foram então levados os corpos para casa. As famílias optaram por dar de fato ali o destino ao local de nascença. Por exemplo, dos 6 empresários que atuavam em Uberlândia, um deles vai ser sepultado em Ribeirão Preto, interior paulista. Por mais que ele tinha negócios aqui na cidade de Uberlândia, a família optou por então levá-lo para casa em Ribeirão Preto. Outros 5 que são daqui da cidade vão ser velados e sepultados aqui em Uberlândia. As causas desse acidente vão ser apuradas pelo CENIPA, pela Polícia Civil, pela Força Aérea Brasileira. Eles que saíram da capital amazonense, Manaus, rumo à cidade de Barcelos, onde faria uma pesca esportiva no Rio Negro. Nessa época do ano é muito comum essa pesca, é um local turístico para esse tipo de atividade, mas que infelizmente durante o pouso em Barcelos o avião não conseguiu frear. A princípio foi esta a teoria trabalhada pelo próprio governo do Amazonas, com base em relato de testemunhas de que esse avião pousou, não conseguiu frear e bateu em um barranco logo à frente, no final da pista de pouso. Mas as causas vão ser apuradas porque há aí também o fator climático. O tempo estava muito ruim em
Manaus, no Amazonas como um todo, o mau tempo pode ter influenciado, sim, e provocado este acidente trágico. O maior acidente desde 2011, em quesito vítimas fatais aqui no país. Este Embraer EMB 110 tinha autorização da ANAC para, de fato, estar realizando o tráfego aéreo, tinha a documentação necessária, mas, claro, tudo isso vai ser apurado em detalhes com apoio dos órgãos de investigação do nosso país, o CENIPA, a Polícia Civil, o FAB e também as forças necessárias. Aqui em Uberlândia, o prefeito Adelmo manifestou apoio e solidariedade às famílias dessas vítimas aqui da cidade, bem como também o governador do estado, Romeu Zema, emitiu uma nota de apoio às vítimas deste trágico acidente no interior amazonense, na cidade de Barcelos, neste sábado que se passou. Luciana, a gente vai acompanhar aí os detalhes, claro, ao longo da nossa programação, que se estende no Jornal Paranaíba até às 19h55 aqui na TV Paranaíba. Luciana. As vítimas aí que foram... As vítimas aqui da nossa região, é um dia muito triste para todos nós, é uma cobertura que nenhum de nós gostaria de estar fazendo nesse momento, um momento de extrema dor, de muita tristeza para a cidade de Uberlândia. E essas vítimas aí identificadas como sendo aqui de Uberlândia, os 5 uberlandenses e mais um empresário que estava junto com o grupo: Eury Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Eudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Hamilton Alves Reis e Fábio Ribeiro. Todos eles faziam parte desse grupo de pescadores que estava a bordo da aeronave que acabou caindo na cidade de Barcelos, no Amazonas. À esquerda você vê o avião da Força Aérea Brasileira que fez o translado desses corpos de Manaus, capital do Amazonas, para Uberlândia. Uma outra aeronave da FAB fez o transporte de Manaus para Goiânia, levando outras 5 vítimas, também fazendo aí esse translado. Agora, essa aeronave que pousou há poucos minutos no aeroporto de Uberlândia. Essa movimentação, gente, que você vê no vidro aí, são as outras equipes que acompanham este momento da chegada dos corpos, e como o vidro é espelhado, acaba refletindo toda a movimentação dentro do saguão. Então não estranhe essa movimentação acontecendo, porque neste momento toda a imprensa uberlandense faz a cobertura desse fato, que é uma marca triste na história da nossa cidade. Uma das maiores tragédias desde 2011, foi considerado a maior tragédia aérea no país. Os militares aí da Força Aérea Brasileira já estão a postos para fazer a retirada desses corpos, aguardando aí todos os trâmites sendo realizados. É um processo lento, é um processo burocrático. As funerárias precisam estar a postos também, porque dessa aeronave esses corpos já saem direto para os carros das funerárias e serão então levados para a funerária, onde será feita toda a preparação para que amanhã de manhã já sejam encaminhados às 5 da manhã para os velórios, que começam por volta de 6, 7 horas, uma rápida despedida dos familiares. O Pedro Corsini está no mirante do aeroporto aqui de Uberlândia. No saguão existe uma movimentação de familiares que acompanham a chegada dos corpos. Como eu dizia anteriormente, é um momento de despedida, é quando a ficha cai. É quando, de fato, a família começa a entender que aquele parente partiu. É o momento da despedida oficial, porque até agora tudo era muito incerto. Era uma notícia, sabia-se de fato da veracidade daquilo, mas enquanto a gente não vê o corpo do familiar, o corpo daquele ente querido, a gente não consegue, de fato, entender que aquilo realmente está acontecendo. E nesse momento começa a movimentação, então, dentro da aeronave. A expectativa para que esses corpos sejam retirados é grande. Isso coloca aí fim ao processo de translado dessas vítimas, mas começa o processo de despedida sendo realizado aí pelos funcionários. Você vê uma movimentação no pátio do aeroporto. Como eu disse anteriormente, o aeroporto não fechou. Todas as atividades continuaram acontecendo, não é, Pedro? Os voos comerciais não foram suspensos para essa operação de translado dos corpos. Então a movimentação aí, ela foi, na verdade, intensificada nesse momento.
Exatamente, Luciana. O aeroporto continuou funcionando normalmente, os voos que estavam previstos para partir e chegar aconteceram normalmente, o avião da FAB pousou há pouco. A gente pode observar, inclusive agora, equipes do aeroporto, tanto da Infraero como da FAB, olha só, recebendo agora o carro da funerária que vai fazer o translado destes corpos até os procedimentos futuros, que é aí, infelizmente, o velório e o sepultamento, o último adeus que as famílias vão dar a essas vítimas, 5 vítimas que chegam agora em Uberlândia, os corpos deste trágico acidente no Amazonas, em Barcelos, no interior do Amazonas. A gente pode observar, olha só, o carro da funerária parece que vai subir dentro da aeronave. A porta da parte de baixo, né, do avião, onde entram ali entram materiais e tudo, onde esses corpos estão, foi abaixada, foi aberta, e a gente pode observar que o veículo está dando ré. A gente consegue mostrar, Anthony, se for possível. A gente sabe das limitações aqui do saguão por causa do vidro, se a gente conseguir mostrar, fica legal. A funerária está dando uma ré, está preparando para dar ré no veículo. O veículo vai subir esta rampa, aparentemente, para recolher os corpos lá dentro. A gente pode observar agora, então é um carro maior do que a gente costuma ver nas ruas da cidade, é um veículo mais espaçoso para comportar aí um pouco mais dessas vítimas que vão ser levadas então para os procedimentos aí agora de preparação dos corpos para o velório e sepultamento. Olha só, a gente pode observar também que temos agentes da Força Aérea Brasileira dando todo esse apoio nesse translado dos corpos, tanto de Manaus para cá, quanto também aqui no aeroporto de Uberlândia, que não fechou as portas, muito pelo contrário, a atividade continua normalmente, e agora ali a gente observa o veículo subindo a rampa para de fato dar continuidade nesse translado. Situação muito triste, comove a gente, né, Luciana? Porque eu costumo dizer em tragédias assim que antes de nós aqui sermos jornalistas, repórter, apresentador, enfim, nossa redação são os seres humanos, e como seres humanos que têm empatia um pelos outros, a gente se coloca no lugar dessas famílias que infelizmente perderam seus entes queridos de forma tão trágica, uma fatalidade que jamais se imagina acontecer, né? Quem aí pensa que um avião vai cair e matar as pessoas? Ninguém. E infelizmente isso aconteceu, e agora cabe às famílias vivenciarem este luto. O último adeus está começando então a essas vítimas aqui, que são empresários que atuam e moram em Uberlândia. E a gente vai continuar acompanhando, Luciana. As imagens vão estar aí, caso você queira também comentar, conversar um pouquinho com quem está em casa, para a gente, de fato, transmitir a sensibilidade, né, Luciana? Porque só quem presencia sabe o peso que é, e de fato meu coração está bastante pesado, até um desabafo agora pessoal, diante de uma situação como essa, porque eu me coloco no lugar dos familiares. Poderiam ser parentes meus, conhecidos meus, e a gente se comove muito com o que aconteceu e fica muito magoado. Luciana. É triste, é dolorido, é um processo de sofrimento extremo. Claro que nada se assemelha à dor dos familiares, mas nós estamos vivendo, de fato, um momento muito triste para todos nós que estamos acompanhando essa cobertura. Eu tive a oportunidade de conversar com a família de uma das vítimas, com familiares do Guilherme, e eles gentilmente aí cederam todas as informações, e mesmo no momento de extrema dor tiveram a gentileza, a sensibilidade de entender o trabalho da imprensa nesse momento, que mostra para todo uberlandense como foi o trabalho da Força Aérea Brasileira, que utilizou essa aeronave. Essa aeronave utilizada por eles, segundo o que foi repassado pela própria FAB, é uma KC-390 Millennium. Ela é pertencente ao primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte da Força Aérea Brasileira. Depois desse pouso, então, os corpos serão levados para o cemitério, para a funerária, onde serão preparados, e depois serão velados no cemitério Parque dos Buritis. Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Eudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcantes Garcia e Fábio Ribeiro serão velados das 7 às 8 horas e enterrados na sequência. Na verdade, o Luiz Carlos Cavalcante e o Fábio Ribeiro serão aí destinados a uma cerimônia de cremação. Os 5 corpos estão dentro dessa aeronave que veio da cidade de Manaus. De Barcelos, os corpos foram levados até Manaus
Manaus para o IML, onde todos os trabalhos periciais foram realizados. Houve um atraso hoje na saída da aeronave que traria esses corpos. A expectativa era de que chegasse muito mais cedo aqui na cidade, mas por conta desse atraso, a aeronave pousou entre 18h55 e 19 horas. A movimentação no aeroporto de Uberlândia é grande, continua sendo realizado ali o trabalho da funerária, que presta apoio agora a esses agentes da Força Aérea Brasileira. Você vê a movimentação dentro da aeronave, são 5 caixões que serão retirados do local. Não sabemos ao certo a ordem dessas vítimas, mas sabemos que todas elas serão levadas para a funerária, para só depois serem encaminhadas amanhã cedo para esse trabalho de velório e sepultamento. Os últimos registros feitos aí, o primeiro caixão sendo retirado, colocado dentro, tira a tarja por gentileza, o primeiro caixão sendo retirado da aeronave, sendo colocado no carro da funerária. Esse é o momento que marca o translado, o fim do translado desses corpos e o momento de começo das cerimônias de despedidas para essas vítimas. O Cidade Alerta Minas traz para você em primeira mão a chegada dessas vítimas em Uberlândia. Uma primeira vítima já foi retirada da aeronave, colocada no carro da funerária. Faltam outros 4 corpos, todos os trabalhos sendo feitos de maneira humanizada, com todo o respeito que essas vítimas merecem, com todo o carinho, em um transporte humanizado, um transporte aí realizado com todas as honras que essas vítimas merecem. São pais, trabalhadores, pessoas guerreiras aí que estão acompanhando. A gente agradece a parceria das nossas equipes.